muito feliz mesmo de ver os jovens aqui. Eu falo que eu amo a vida de cada um deles. Eu trato eles como se fossem meus filhos. Às vezes eu dou até bronca quando não é para dar, né? Eu pego muito firme com os meus filhos, porque só a gente, cadê os pais? Só os pais que vieram. Só a gente sabe o que a gente passou na infância. Só a gente sabe o que a gente passou na infância. E às vezes a gente não quer que eles passem o que a gente passou. Eu lembro que meu pai separou da minha mãe, né, muito cedo. Eu tinha 9 anos, eu tinha 7, e a minha irmã ela tinha 4 anos. E aí eu meio que fui pai da minha irmã, porque meu pai saía para trabalhar, meu pai todo dia aparecia com uma madrasta diferente. E aí, irmãos, era só sacode. Eu era uma benção quando era criança. Você imagine, se minha mãe ela mandou eu embora, você imagina como eu era. E todo dia eu tomava uma coça diferente. E meu pai, ele foi muito de dar sempre do bom e do melhor pra gente. Eu lembro que na minha geladeira de casa tinha um monte de coisa para comer. Tinha danoninho, suco. Irmão, na nossa época, sucrilhos era... Cadê os pais aqui que é mais antigo? Sucrilhos na nossa época era só época de aniversário. Você fazia aniversário e vinha um potinho de sucrilhos para você. Porque sucrilhos... Hoje os meninos não têm sucrilhos, mas vai ficar doido. Sucrilhos é caro. E aí tinha tudo para comer na minha casa. E minhas madrastas não deixavam a gente comer. Irmãos, era para mim, para minha irmã, era algo... E jovem come, gente. Coisa que jovem come, eu nunca vi. E a gente não quer que eles passem isso. A gente se mata para trabalhar, né, para dar tudo do bom e do melhor. E às vezes a gente tem o sentimento que não está fazendo o melhor para eles. Mas que hoje Deus ele venha colocar no nosso coração que às vezes o que a gente está precisando dar um pouco mais para Ele é atenção. Amém? Se eu fosse dar um tema hoje para a minha ministração, seria a fé que muda o cenário da sua casa. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde muitos valores estão se perdendo. Eu falo muito que na nossa época, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios que queriam nos trazer para a presença de Deus. E às vezes a gente, na época da nossa juventude, a gente lutava, a gente não queria. Coloca para mim, eu não passei para vocês, vai preparando para mim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor. E eu quero falar de fé. Porque o que mais essa juventude tem é fé. E a palavra de Deus fala que a fé ela pode ser pequena como um grão de mostarda, que ali eu posso fazer uma revolução. E às vezes nós estamos vivendo uma época que a gente já se perdeu na fé. A gente não acredita mais. A gente olha às vezes para o cenário da nossa casa, para o cenário da nossa vida e não acredita mais. Mas eu quero te dizer essa noite que se você tiver um pinguinho de fé, Deus pode mudar todas as coisas. Se você for pegar hoje é normal uma casa tendo brigas, jovens hoje saindo de casa, hoje está normal, hoje está muito simples, hoje isso é normal, seu filho está bebendo com 15 anos, hoje isso é normal, o seu filho hoje está tendo relação muito cedo, hoje isso é normal, porque a juventude ela está muito para frente. Não, a gente como autoridade dos nossos filhos, nós precisamos ir na contramão do mundo. Não, a gente precisa profetizar que nossos filhos vão ter casamentos abençoados, pessoas abençoadas, vão andar com pessoas abençoadas. O seu filho está andando com pessoas que, mas hoje isso é normal. Não, quem crê, quem anda pela fé, não anda no normal. A gente precisa começar a entender isso. Porque foi o que eu falei, às vezes parece que a gente está tão preocupado com tantas coisas, trabalho, vida financeira, pagar tudo e está tudo certo. Eu também fico preocupado, irmãos. Mas às vezes o que nosso filho quer é falar, oi pai. Eu lembro que esses dias os meus filhos estavam jogando bola, eu fico no 6º andar e dá de frente para a quadra. E eles estavam jogando os dois lá. E eu estava sentado no sofá, irmão, assim, eu estava vendo um programa de esporte lá. E aí estavam os dois se matando lá, o do meio e o pequeno. E eles, E aí eu vi o Gabriel, o pequenininho, ele fez o gol e imitou o Caleri, né? Ele fez assim, né? Eu falei, caramba, né, mano? Eu falei, não, vou descer lá. Vou lá brincar com eles. Aí eu desci, irmão. Quando eles me viram, eles ficaram, o pai chegou. O pai chegou. Aí o Gabriel já ficou assim, porque o Gabriel é o mais folgado, né? O Gabrielzinho pequenininho é folgado. Ele já tá vendo os meninos e falou, é contra. Eu e meu pai, e vocês é o resto aí.
Ele é folgado, porque ele sabe que eu vou estar lá, eu vou defender ele, porque ele quer jogar bola com os grandes, e aí os grandes pegam ele, aí ele fica assim, ó. E ele vai para cima dos meninos. Eu falei, Gabriel, você ainda vai pegar os meninos vai te catar lá. Fica ligeiro. Ele fica, não pai, eu vou para cima. Ele fala, meu filho, vigia. Olha o que diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, e a certeza das coisas que não. Eu não sei o que você está vendo, qual o cenário da sua casa. Às vezes você está vendo na sua casa é destruição, é briga, é morte. Às vezes na sua casa você já falou assim, eu não quero mais saber, eu quero desistir, eu quero parar, porque a minha casa é só briga, a minha casa é uma casa, não é um lar. Mas hoje eu quero dizer que Deus, Ele quer reacender a sua fé. Só que a gente tem que parar de tratar certas coisas do mundo como normal. Eu lembro que quando eu chegava na minha casa, né, meu pai falava assim, Rafa, onde você vai? Eu falava, pai, vou em tal lugar. Ele falou, 11 horas eu quero você aqui. Eu ficava, pai, 11 horas, mas os moleques vai tudo me zoar. 11 horas você em casa. Irmãos, eu chegava em casa, meu pai ficava assim, me dá um beijo. Eu ficava, pai, pelo amor de Deus. Ele dá um beijo. Eu ficava, o que meu pai quer? Ele queria sentir o bafo da minha boca. Ele ficava assim, me beija aqui, ó, beija seu pai. Beija. Eu ficava assim, eu tinha um medo danado do meu pai, eu tenho medo até hoje do meu pai. Tanto é que quando eu engravidei a Cíntia, quando a Cíntia tinha 17 anos, a minha mãe fez assim, ó, tô ligando pro seu pai. Eu ficava assim, ó, pelo amor de Deus, sabe o Chaves na casa da Blue 71? Ficava assim, ó, não liga pro meu pai, porque eu tinha um respeito por ele. E às vezes até isso, respeito, a gente está tratando como normal. Coloca para mim 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Porque a gente, às vezes o cenário da sua casa é real mesmo. Você fala assim, Rafa, a minha casa está destruída, a minha casa ela está acabada. Ó Rafa, eu estou aqui hoje no culto, mas eu estou querendo desistir. Eu estou aqui no culto hoje, mas eu estou querendo parar. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele te trouxe para cá, para mostrar que esse cenário na sua casa, não é definitivo. Só que você precisa começar a crer. Você precisa começar a buscar. Olha o que diz, eu ministrei sobre essa mulher no outro domingo, eu vou ministrar de novo. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levá-lo. Os meus 2 filhos, como? Volta lá. Veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Irmão, fala a verdade. Pode tirar tudo da sua vida, mas se tocar nos seus filhos, irmão, pode levar sua casa, você pode levar seu carro, você conquista outro, mas teu filho você não conquista de novo. Se você for pegar Abraão, irmãos, Deus fala, Abraão, eu quero teu filho. Irmão, de verdade, quem é que daria o seu filho como sacrifício? Se Deus falar aqui, Rafa, pegue o Gabriel, suba ao monte, e dele sacrifício, assim, Deus, ele fala assim, Deus está falando comigo não. Irmãos, porque é o nosso filho, é o nosso sangue, é a nossa herança, é a nossa descendência, é o bem mais precioso que nós temos. Porém, a gente dá mais valor aos bens materiais que aos nossos filhos. Lá veio o carro esses dias, veio o Gabriel, jogando bola, o pé tudo sujo, ele eu fiz assim, ó. Não é possível, filho, o pai acabou de lavar o carro, filho. Eu estou dando mais importância para o carro do que para o meu filho. Estou dando importância daquilo que Deus me deu, daquilo que me confiou, daquilo que Deus vai falar assim, ó, daqui a pouco vai vir seus netinhos, e aí eu vou adular os meus netinhos. Deus, Ele está falando assim, ei, para de olhar as coisas superficiais, e comece a olhar o seu bem mais precioso, comece a fazer carinho nele, comece a cuidar mais dele, comece a trazer ele para perto, comece a falar, filho, como foi o seu dia? Filho, como foi sua escola? Coloca o versículo 2, por isso que muitos filhos estão sendo levados como escravo, pela depressão, pela crise de ansiedade, pelos traumas. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? Eu não sei o que você tem na sua casa. Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestado vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peçam, quantas ele pediu? Você vê que Deus, Ele não limita, Ele não fala assim, ó, traz só 3, tragam muitas.
Então Eliseu disse: depois entre a... Aí você me confundiu. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você foi enchendo. E ela foi embora, fechou-se a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ela, porém, respondeu: já acabaram todas as vasilhas. Último, para finalizar. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e ele lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do resto. Irmãos, o que eu acho engraçado nesse texto, que se você for pegar o começo da história, é uma história de morte. É uma história que, se você for pegar a família daquela mulher, ela só via dívida, ela só via problema, ela só via que os credores queriam levar os filhos dela. Como muitas vezes eu e você estamos assim. Você olha o cenário da sua vida, você olha o cenário da sua casa, você só vê morte, você só vê bagunça, você só vê problema. E é engraçado que quando ela chama um profeta de Deus, quando ela chama alguém para perto, Eliseu já vê milagre. Eliseu já fala assim: ó, o cenário está ruim, mas se você deixar Deus entrar, se você deixar eu entrar na sua casa, tudo eu posso fazer. Ei, levante as suas mãos, você é o mais alto que você puder. Eu não sei o cenário da sua casa, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua mente, eu não sei como está a sua vida financeira, mas se hoje pela manhã você decidir que Jesus, a presença de Deus, entre na sua casa, o milagre pode acontecer ainda hoje. Você precisa deixar que o profeta entre. Você precisa deixar que a presença de Deus entre. Irmãos, ela olha e fala: ó, imagina, irmãos, mexe com o filho não, mano. Não mexe com o filho não. Mexe com o filho, você sai do... Irmão, hoje, agora, você está trabalhando. Começa a trabalhar, segunda-feira. Ligou da escola e falou assim: ó, para sua filhinha. Ó, sabe a sua filhinha? Um menino acabou de bater nela aqui na escola. O que você faz? Irmão, mas você sai que nem um míssil. E às vezes sabe o que a gente precisa? Buscar a presença da mesma forma. Sabe por que você está buscando a presença? Para o seu filho não sair da presença. Para você verdadeiramente levantar suas mãos e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rafa, você não sabe como está o cenário da minha casa. Às vezes o cenário da minha casa está igual a essa mulher. Já tem gente batendo na minha porta cobrando. É dívida, é credor. Já perdi meus filhos. Mas hoje a presença de Deus vai entrar. Você não pode aceitar a circunstância. Aquela mulher, ela meio que aceitou a circunstância. Ela foi questionar a Deus, irmãos. Como muitas vezes nós somos assim, nós questionamos a Deus. Por quê? Por que comigo? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essa crise? Por quê? Porque às vezes Deus vai mexer as estruturas para você falar: ei, você é dependente de mim, para de ir nas suas forças, começa a depender da minha presença, começa a depender mais de Deus. Deus, Ele pode tudo, irmãos. Eu fiz de tudo para fugir da presença, de tudo. Quem conhece um pouco da minha história sabe. Uma vez eu estava na Paulista trabalhando, do nada me chega uma mulher. Falou: ei, eu tomei um susto. Ela falou: você é crente? Eu falei assim: ah, mais ou menos, eu estou meio afastado aí, sabe como é, né? Igual o Cristo. Sabe como ela falou assim: ó, Deus está pedindo para eu te falar algo. Falei: misericórdia. Porque irmãos, quando a gente está meio bambo, parece que Deus quer falar com nós, né? A gente fica todo assim: ai meu Deus, lá vem. Aí ela falou assim: ó, Deus vai mexer naquilo que você mais ama para você voltar para Ele. O que veio na minha cabeça na hora? Meus filhos. Irmãos, Deus pode hoje permitir uma doença numa família para você começar a se mexer, para a família começar a falar: meu Deus, porque quando entrar um diagnóstico ruim no seu filho ou na sua família, você vai correr para a igreja. Eu preciso buscar, eu preciso do meu milagre. Aquela mulher, ela fez isso. Eu acho que imagino que ela estava de boa.
Ah, eu tenho um pouquinho de azeite, eu vou conseguir ainda me sustentar. Vou ficar. Mas quando o credor começou a bater na porta, começou a acabar o azeite, começou a acabar a farinha, falou: eita, eu tenho que buscar a presença, eu tenho que buscar o homem de Deus, eu tenho que ir lá porque eu não tenho mais saída. Eu olho para o lado, eu vejo tudo preto, não tem mais saída. Eu preciso buscar a presença. Não deixa ficar tudo preto, não. Comece a buscar a presença hoje. Comece a falar assim: eu quero mais de ti, Pai. Eu estou todo ruim, o cenário está zoado, mas eu quero mais de ti. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala: não deixa ficar tudo ruim, não. Busque a Ele. Irmãos, tem milagre dentro da sua casa que só vai ativar quando a sua fé ativar. Irmão, se você for parar para pensar hoje, mais uma vez, cadê os pais? Cadê os pais que os filhos trouxeram? Irmãos, é uma bênção, é uma glória de Deus, seu filho está na igreja. Você tinha que louvar a Deus. O seu filho acordar hoje, 8 horas da manhã, e falar: mãe, vamos para a igreja que a senhora falou que ia comigo? Bom. Aí você imagina o seu filho assim, chegando 8 horas. Estava na adega do bigode. A gente ri, irmão, mas é verdade. Hoje tem mães que estão recebendo seus filhos caídos. Às vezes nem recebe, nem tem a notícia do filho ainda. Saiu 8 horas da noite ontem e não chegou ainda. Irmão, é só você ir num velório. Você vê um monte de jovens perdendo a vida. Porque o inimigo, ele quer mexer na juventude, irmãos. O inimigo, ele vai investir na juventude. Você acha que ele vai deixar barato? Não vai. E às vezes nós que temos que dar aquele apoio, os pais que tem que vir forte dando aquele apoio, às vezes a gente fala até para ele não ir. De novo, igreja? Você não sai da igreja, menino. Não, você vai para a igreja de novo, filha. Eu quero ir com você uma vez. Irmão, você tem noção é que um filho pedir para o pai vir para a igreja e ele não querer vir? Agora, se alguém ligar e falar assim: ó, o seu João, seu filho acabou de roubar uma moto, ele está aqui no 41 DP aqui da Vila Rica, vem buscar. Vai pegar aqui 2 anos de cadeia. Vai na hora. Porque a gente só corre atrás quando tudo está preto, quando tudo está ruim. Aí Deus chacoalha tudo. Deus chacoalha toda a estrutura. Porque ninguém acorda de manhã. Hoje, se não fosse seu filho, você não ia acordar. Ai, senti vontade de sentir a presença de Deus. Hoje eu vou para o culto. Não, irmãos. Vai porque foi um pedido do seu bem mais precioso, que é teu filho. Por isso que nós temos que estar alinhados como igreja, andando junto para proteger essa juventude do mal que está por vir. Irmão, você tem que entender que a fé, ela não vai esperar o cenário da sua casa melhorar, não. Ela não vai esperar. Você precisa se posicionar. Tudo quer parar, tudo quer desistir, não. É tempo de quando você vê seu filho. Irmão, só você conhece seu filho. Só você conhece seu filho. Se assim chegou mesmo e falou assim: ó, Vida, o Leonardo não está bem. Fica assim, ó. Pra mim ele está normal. Mano, deixa eu falar, gente, mãe é embaçado, mano. Mãe, eu não sei o que vocês têm, mano. Ela assim: Vida, o Léo não está bem. Eu cheguei e disse assim: ó, eu sou meio bruto, falei assim: ó, ô Léo. Ele: oi, pai. O que você tem, mano? Ele: nada. Eu falei: tá vendo, mano? Você tá doida, mulher? Pode ser doida. Ela fez assim, ó: filho, o que você tem, filho? A minha barriga está doendo, mas eu não zoado. Eu falei assim: você está me tirando, Leonardo? Ele tem medo, irmão, porque você acha que, irmão, o pai chega desse jeito. O que você tem, Leonardo? Ele: pai, pai, em cima, meu, moleza. Aqui, meu. A mãe chegando e falou assim: o que você tem, Leozinho? A minha barriga, mãe, eu preciso do banheiro, mãe. A mãe, ela sente, irmãos. Você sente quando a sua filha está bem. Você sente quando seu filho está mal. Você sente, irmão. Você bate o olho e fala assim: ele não está legal. Ele deu uma desanimadinha, ele parou de vir para a igreja. Se de mamãe me chamou, falou: Rafa, meu filho desanimou de ir para a igreja. Eu falei: obrigado. Obrigado por nos alertar, porque às vezes, irmão, passa despercebido. A gente estava... Cadê os jovens que foi para Balneário? Que bênção que foi, gente. Irmãos, eu chorei lá, viu? Quando eu vi os jovens, eu e a Cíntia com uns
com os ingressos, irmão, eles assim, ó. Falei, meu Deus, vida. E aí, irmãos, a gente, na hora de ir embora, olha que doideira. A gente, na hora de ir embora, a gente parou na roda para tirar foto, né? E eu falei assim, Cíntia, tiramos a foto, a gente já estava indo embora. Eu falei, Cíntia, eu vou indo na frente, seguro os jovens, já coloco os líderes no meio e tipo, faz um corredor pra gente não perder os jovens. Tem que ficar atento, ligeiro. 200 jovens, beleza. Chegamos lá, deixamos o jovem no posto, pum, 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 tudo certinho. Os líderes já comigo na contenção. E nós assim, eu fiz assim, ó. Cíntia, cadê o Gabriel? Aí eu falei assim, ó, tava com você. Eu fiz assim, ó. Comigo não tava. Aí eu fiz assim, cadê o Leonardo? Ela falou, tava com você. Eu fiz assim, comigo não tava. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo na hora? Você se preocupa com o dos outros, não está nem olhando o teu. Às vezes a gente olha os filhos dos outros e não olha o nosso. Aí o que aconteceu comigo? Fiquei desesperado. Eu assim, ó, Gabriel. Gente, alguém viu o Gabriel? Alguém viu o Gabriel? Alguém viu o Gabriel? Viu o Gabriel? Ele vem no colo do outro jovem assim, ó. Irmãos, nós precisamos olhar mais com os olhos mais clínicos para os nossos filhos. Trazer eles para perto. Filho, você precisa ter um olho clínico com a sua mãe, com o seu pai. Ter um pouco mais de ousadia, ter um pouco mais de autoridade. Fala, mãe, eu vou orar pela senhora. Mãe, eu quero orar na nossa casa. Mãe, vamos fazer algo diferente. Mãe, tira essas músicas, vamos ouvir um louvor. Mãe, vamos fazer, sei lá, mãe, vamos comer na mesa. Mãe, a gente nunca comeu na mesa, vamos comer. Vamos orar antes de comer. Você foi chamado para mudar essa geração, jovem. Por isso que eu tenho falado, noiva jovem, assuma a responsabilidade. Rafa, minha mãe não veio, lute por ela. Porque se você ficar doente, o primeiro a chegar lá é seu pai e sua mãe. Nós não podemos desistir, eu não vou desistir da minha. Eu não vou desistir da minha mãe já passou no encontro, mas ela não firma. Mas eu não desisto. Eu chego lá, ela fala, de novo você vai para a igreja? Eu falo, vamos comigo? Ela, não. Mas eu tentei. Aí eu chego lá de novo. Não é possível, você vai para a igreja de novo? Eu falo, vamos comigo? Ela, não. Eu falo, mas eu tentei. Aí no outro dia eu vou lá, falo, benção mãe, tá tudo bem com a senhora? O que tem hoje na igreja? Eu falei, culto jovem, vamos. Ela, não sou jovem. Eu falei, mas também domingo você não vai? Ela, mas eu tento, irmãos. Eu não vou desistir da minha mãe. Se eu estou aqui hoje é por causa dela. Um dia ela lutou para mim. Mas Rafa, você acabou de falar que sua mãe abandonou. Só ela sabe o que ela passava. Você não pode julgar uma pessoa pelo aquilo que a criança que ela foi. Minha mãe apanhava do meu avô, irmãos. Mas hoje ela entende. Ela fala, Rafa, me perdoa o que eu fiz com você, filho. A mãe ramelou com você. Falo, mãe, fica em paz. Irmãos, uma pessoa com a fé avivada, ela pode mudar todo o cenário. Porque os nossos olhos, ele muda. Aquela mulher, ela olhava só desgrama, irmão. Se você anda com uma pessoa que só vê defeito nas coisas, é ruim andar com uma pessoa assim, não é, irmão? Irmão, tudo ela vê defeito. Às vezes você vai em algum lugar, você vai no restaurante, o cara te atendeu muito bem. Ele trouxe um limão cortado errado, você fala assim, ó, eu não vou dar os 10% não. O limão, eu não gosto do limão assim. Eu gosto do limão, sabe aquelas rodelinhas? Quando você anda com uma pessoa que ela vê defeito em tudo, irmãos, meu Deus. Parece aquela gota que fica assim, ó. Deus está chamando para a gente ter os olhos bons. Olhar para o meu filho, às vezes seu filho está dando trabalho, irmãos. Eu falo muito aqui. Meninas, pega um dia, lava a louça para a mamãe. Meninas, pega um dia, varre a casa. Se alguma mãe puder dar um glória a Deus. Fala um aleluia. Levanta as mãos e fala, eu recebo em nome de Jesus. Então meninas, essa semana fala assim, mãe, sai de casa que a faxina é por minha conta. Diga glória a Deus. Os meninos falam, pai, vou lavar seu carro. Pai, o que tem para fazer aí? Que eu vou dar um talento aí. Aplauda Jesus aí, irmão. Nossa, colocaram água com gás. Coloca para mim Atos, capítulo 16, versículo 31. Às vezes só você está crendo no teu milagre. Às vezes é só um na sua casa que está acreditando.
Cutuca essa pessoa e fala assim, ó, só precisa de um. Não, cutuca ele e fala, só precisa de um. Eles responderam. Não precisa não, última. Isso é uma bênção, São Cardoso. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua. Levante suas mãos mais uma vez mais alto que você puder e fala assim, eu e minha casa vai, diga vai servir ao Senhor. Só precisa um crer. Só precisa um ter uma atitude de fé. Só precisa um falar, eu não vou desistir. Irmãos, às vezes é frustrante. Às vezes você está lutando, quando vê, não vai. Às vezes a sua família está toda debilitada, toda ruim, toda aquilo, mas você precisa começar a acreditar. A sua família só precisa de um. Só precisa de você acreditar. Só precisa de você não desistir. Só você pegar e olhar para o seu casamento e falar, Rafa, meu casamento você não sabe como está. Eu estou aqui só pela graça, mas Deus está falando para você, volta a acreditar. Só precisa de você, não desacredita não. Volta a profetizar, volta a crer. Pega a sua vida financeira, eu profetizo que vai melhorar. Pega o seu marido e fala, ele vai melhorar. Pega a sua esposa e fala, ela vai melhorar. Irmãos, eu já falei aqui várias vezes. Eu chegava em casa, bêbado, zoado, dava 3 horas da manhã, eu via assim chorando na minha cabeça, orando. Quantas vezes eu não acordei assustado, o que você está fazendo? Ela, vida, eu só estou orando por você. Eu ficava, você está louca? Ela falava, eu só estou orando por você. Foi uma mulher que não desistiu. Foi uma mulher que correu atrás. Ela falou, não, eu não vou só levantar minhas mãos porque o Rafinha falou, eu e minha casa serviremos a Senhor. Não, Deus está falando para você, tenha convicção. Não haja na emoção porque o Rafa está mandando. Saia daqui declarando, eu e minha casa vai servir ao Senhor. Eu e meus filhos vão servir ao Senhor. Eu e meu marido vai servir ao Senhor. Eu e meu vizinho vai servir ao Senhor. Eu e os meus tios vão servir ao Senhor. Levanta a mão aqui hoje, eu e minha casa servir ao Senhor. Amanhã quer largar o casamento, quer desistir do filho, quer desistir do tio, quer desistir de tudo. Lógico, irmão, tem dia que você não... Tem dia que a Cíntia estava orando, mas tem dia que a Cíntia falava, Senhor, Pai, me dá-me graça, porque se eu botar uma bota de ferro aqui, eu dou uma bica nele. Irmão, estou falando que a gente é humano. A gente é agido pelas emoções, mas às vezes Deus está chamando a gente para vir pela convicção. Porque se Deus ele lançou uma palavra para a sua família, se Deus ele lançou uma palavra para o seu filho, você precisa voltar a acreditar. Você precisa profetizar, mesmo às vezes quando o seu braço está cansado, quando sua voz não sai mais nada, quando você olha o cenário, quando você olha o ambiente e vê que não sai mais nada. O Senhor, o profeta só falou assim, ó, o que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Olha nós, eu só tenho um pouquinho de farinha. Deus fala assim, ó, traz para mim. Aí você fala assim, Rafa, eu só tenho um pouquinho de fé. Deus está falando, traz para mim. Rafa, eu só tenho um pouquinho de glória a Deus, não tenho muito. Traz para mim. Rafa, eu só estou com um pouquinho de vontade de vir para a igreja. Traz para mim. Rafa, às vezes eu só tenho isso para pagar as minhas contas. Traz para mim. Rafa, meu casamento está por um fio. Traz só o fio para mim então. Rafa, eu estou querendo largar a minha vida, eu já desisti. Traz a sua vida para mim. Coloca Tiago, capítulo 2, versículo 17, já vou encerrando. Por isso que eu falo que não adianta só declarar, irmãos. Tem que viver a palavra de Deus. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está... Quem tem fé em Deus aqui, irmãos? Mas está fazendo a obra? O que eu estou falando na obra, às vezes não é a obra dentro da igreja, é a obra do seu casamento. Marido, traz um chocolate. Aí vem o jovem e fala assim, minha mãe está pegando no meu pé, Rafa. Traz um chocolatinho para sua mãe. Mãe, olha, sabe aquele dinheirinho da merenda que a senhora me deu? Não é merenda que fala, é merenda que fala ainda? Lanche, você vê, até nisso o jovem é diferente. Na minha época era merenda. Mãe, a senhora me deu R$5 do lanche. Mas eu não comi lanche não, hoje eu trouxe um chocolatinho que a senhora gosta. Nós filhos queremos ser lembrados, mas não lembramos do pai e da mãe. Queremos o carinho, mas às vezes também nos chama a mãe e fala, mãe, vem fazer um carinho.
Nós precisamos ser diferentes com os nossos da nossa casa. Cuidar, zelar. Aqui no Aviva Jovem a gente mais fala: honre seu pai e sua. Jovem, comece a fazer algo diferente na sua casa. Às vezes o que você está fazendo diferente foi trazer seu pai e sua mãe hoje. Rafa, meu pai não veio. Rafa, eu vim aqui, mas eu e minha namorada, minha esposa, estou sem filho. Comece a lutar. Comece a lutar para os dois estarem juntos. Quando um desanimar, o outro levanta. Não é só eu e minha casa servimos ao Senhor porque eu estou mandando, não. É começar a ter convicção. Porque quem tem fé age diferente dentro do cenário, irmãos. Às vezes tem 6 pessoas na casa. O que tem a fé, ele vai olhar diferente. Mas só tem um pouco de azeite. Um pouco para Deus é muito. Ah, mas os credores já estão batendo. Vamos ser ofertantes na casa do Senhor. Vamos ser fiel a Deus. O que tem a fé, ele é diferente. Ele vê o cenário diferente. Pode estar tudo ao contrário, mas ele olha diferente. Mas Rafa, quando o cenário vai mudar? Pergunta para mim, como? Quando Deus entrar. Aquela mulher, ela olha o cenário, ela vê tudo errado, ela fala: eu vou ter que ir até o profeta. Resumindo, hoje de manhã, hoje eu vou ter que ir na igreja. Hoje eu vou ter que buscar a Deus. Se hoje entrar um diagnóstico hoje no seu filho: mamãe, o seu bebezinho aí está com algo muito sério, e ele tem apenas 6 meses de vida. Para onde você corre? Senhor, se o Senhor curar ele, eu prometo que eu vou te servir. Eu prometo que eu vou estar na tua presença. Não deixa chegar a esse ponto, não. Não estou falando para você vir na igreja fazer tudo, não. Mas comece a acompanhar. Comece a querer que o cenário da sua casa mude. É difícil correr sozinho. Mas que você venha ter um pouco mais de sensibilidade, falar: ela precisa de mim. Uma situação de morte onde Deus viu vida. Às vezes sua casa está o cenário de morte, mas Deus hoje Ele quer trazer vida. Porque Deus, Ele não precisa de um cenário perfeito. Ele precisa de apenas que queira mudar esse cenário. Ele não quer um cenário perfeito. Ele não quer famílias dorianas. Aquelas famílias que sentam na mesa com aquele pãozinho maravilhoso, que sai o vapor, que passa a manteiga. Aí vem um menininho com a cabelinho tigelinha assim, ó. Bom dia, mamãe. Não. Deus, Ele quer apenas um. Em qualquer cenário, para mudar uma circunstância. Eu não sei se você está disposto a mudar o cenário da sua casa. Mas eu te garanto que se você estiver disposto, Deus, Ele vai entrar. Coloca o último tópico para mim. Para finalizar. Pode ficar sobre os seus pés. Para finalizar, eu quero trazer esse tópico. O cenário da sua casa não muda quando todos mudam. Muda quando alguém decide crer contra tudo. Às vezes pessoas da sua casa falam para você parar, para você desistir, para você não ir para frente, para você largar tudo. Mas Deus hoje está te chamando para você ir contra todos. Porque essa semana vão falar para você: desiste do seu casamento. Como a minha esposa ouvia: desiste do seu marido. Esse cara já era. Esse cara é um tranqueira. Só que a minha esposa não levantava as mãos falando: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque ela estava emocionada. Porque ela tinha uma verdade no coração. E ela lutou, irmãos. E hoje eu sempre falo isso. Se eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, porque todos nós temos planos e propósitos de Deus. Todos nós. Mas ela foi uma mulher que decidiu orar por mim. Ela foi uma mulher que decidiu lutar pela família. Eu lembro que quando eu saí de casa, que eu fiz minhas malas, o Guilherme, ele falou assim: pai, eu estava no quarto, ele falou: pai, o senhor está indo embora? Ele tinha acho que 13 anos, 13 ou era 12, eu não lembro. Eu falei: tô. Ele falou: pode ir. Mas esse não foi o homem que o Senhor me ensinou a ser. Ali eu entendi que eu estava formando um homem de Deus e ele precisava de mim.
Vamos louvar a Deus? Feche seus olhos. Oh Senhor, que manhã maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda. Eu queria que você pegasse a mão dessa pessoa que está do seu lado. Graça Feche os corredores, só um minutinho. e te dê paz. Porque nós somos uma geração que vai lutar pelas famílias. E eu não sei o cenário dessa família, mas eu queria que você levantasse a mão dessa pessoa. Às vezes ela está cansada, às vezes ela quer desistir, mas levanta aí, ó. Uma geração que vai lutar, uma geração incansável, uma geração de propósito, uma geração com chamado. Levante suas mãos, pode soltar, levante suas mãos. Louve isso com seu coração. Tua família e teus filhos e os filhos. Meu Deus, de teus filhos. a sua presença está nesse lugar. Se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção Levante suas mãos, é pra Ele, é tudo pra Ele. gerações, tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Presença te acompanhe por detrás e diante do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, É por ti. é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Levante suas mãos. Só a igreja. Se for para Jesus, você pode louvar com mais amor. Aqui está a tua igreja, Pai. Famílias. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Esse seu filho é a sua geração. Teus filhos, Vai desistir? Vai largar? Pega na mão do seu filho. Pega a mão do seu familiar que está aí. Fala, nós somos a nossa geração. Nós vamos juntos, nós vamos lutar. dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás. Aleluia. Do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. E hoje eu quero perguntar para você que está nos visitando pela primeira vez, você que nunca aceitou a Jesus. Aí você fala, às vezes o pai pisou aqui a primeira vez e fala, meu Deus, eu estou meio perdido, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus, Ele marcou um encontro com você hoje. E se você hoje quer aceitar Jesus, eu quero que com muita fé, porque às vezes Deus, para mudar o cenário, você precisa ter uma atitude de fé. Eu queria que você viesse aqui na frente. Não queremos constranger ninguém, nós só queremos orar por você.
Então, se você hoje, pai, mãe, família, quiser aceitar Jesus, fala: Senhor, só o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu quero o Senhor na minha vida. Vem aqui na frente, nós queremos orar. Orar pela tua vida, orar pela tua casa, lançar uma palavra para você. Se Deus falou com você hoje, vem. Não queremos constranger ninguém, só queremos que Jesus entre na sua casa. Às vezes tem um pouquinho de nada, mas um pouco na mão de Deus é muito. Então, se você hoje quer voltar para Jesus, vem até Ele. Se você, filho, trouxe seu pai, que ele nunca